Olá, Pronto, tudo bom, doutor Frederico? Seja muito bem, e você? bem-vindo. Tudo Como ótimo. estamos? Obrigada por Tudo estar bom? aqui. Um prazer, muito obrigado pelo convite. Tudo certo. Hoje a gente vai falar sobre um tema que na pandemia nunca foi tão importante, falar sobre É ansiedade, verdade, né? Então vamos é lá. fato. Vamos lá, Lembrando ué. que o doutor Frederico, eu já participei de uma live no canal dele, do YouTube, Exatamente. que vocês podem também visitar, que é um canal maravilhoso, conteúdo sensacional. Então, hoje o doutor Frederico está aqui comigo. Muito Então, vamos obrigado, lá, doutor Frederico, apresente-se para o meu público. muito obrigado. Bem, Maíra, primeiro, muito obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui com você e, né, e os seus seguidores. Eu sou médico, sou psiquiatra e nutrólogo, né? Eu moro em Belo Horizonte, tenho 52 anos de idade, me formei na Universidade Federal de Minas Gerais, fiz minha residência no Hospital das Clínicas e fiz alguns anos depois eu tirei o meu título em neurologia pela Abram. E sempre busquei uma perspectiva integral do ser humano, né? Enxergá-lo na sua plenitude, né? A própria formação mostra isso. E dedico uma parte da minha vida, eu atendo, né? Como você também atende, usando essa visão, né, do ser humano como um todo. Tenho um trabalho no mundo das empresas, eu sou um professor convidado na Fundação Dom Cabral, que é a melhor escola de negócio da América Latina, fica aqui em Belo Horizonte. Não é coisa de mineiro, mas fica aqui mesmo. Né? Não é bairrismo, mas fica aqui mesmo. E temos ali, né, o trabalho de criar conteúdos também no mundo digital, temos alguns cursos online, um deles fala sobre, chama-se detox emocional, que é uma ideia de apresentar um primeiro passo para as pessoas, né, lidar melhor com essas questões. Maravilhoso. Então, acho que essa visão diferenciada, no seu caso, de ter a formação Sim, como um psiquiatra e ter a formação como nutrólogo, une dois mundos que aparentemente não se conectam, mas se conectam isso. muito, né? Então, Sim. como eu escolhi falar sobre ansiedade e na Uhum, pandemia esse assunto não poderia ser mais atual, primeiro eu uhum, queria definir aqui quando, porque a gente tem um nível de ansiedade que é saudável e comum a todas as pessoas, isso. né? E Uhum, existe um limite que a gente começa a perceber que a ansiedade começa a atrapalhar. Qual perfeito. seria esse limite? Então, os estados emocionais, eles têm atributos muito importantes para a gente, né? Eles têm funções muito importantes. E como você falou também, é a dose, né? É uma curva em U, né? Até um ponto é muito bom, depois começa a te fazer mal. E a ansiedade é isso. A ansiedade é um estado emocional que me permite lidar com o futuro. Você não é ansioso por algo que já passou na sua vida. Por isso você tem culpa, por exemplo. Né? Então a ansiedade é um estado emocional voltado para o futuro. Então, em um período como esse, com tantas mudanças, né, e tantas mudanças inesperadas, porque todos nós carregamos um mapa dentro da cabeça que nos orienta na realidade. E quando a realidade desafia demais esse mapa, a gente fica ansioso. Então, por isso você tem uma explosão de ansiedade. Então, você falou exatamente, até um ponto é bom, porque a ansiedade te permite preparar para um concurso, né, preparar para uma prova, né, preparar uma boa aula, preparar para uma live. Isso tudo é a ansiedade que nos permite. Agora, quando ela passa de um ponto, ou seja, um ponto de quê? Quando ela passa a interferir, então, na sua capacidade de atuar no dia a dia. Exatamente piorando aquilo para a qual ela foi desenhada, que é te preparar melhor para lidar com esse futuro. Perfeito. E aí, a gente, numa formação tradicional, né, a gente Uhum. enxerga que ansiedade a gente medica com ansiolítico. Não que Sim. os ansiolíticos não sejam importantes para resgatar quando a gente Uhum. está num grau muito, muito avançado de ansiedade, né? Então, nós Perfeito. dois não estamos aqui como médicos para desmerecer as De forma alguma. medicações, porque Sim, remédio sim. serve como indicação. As Mas, doenças existem. exatamente. Doenças existem. Mas, como a pandemia reuniu uma série de mudanças do nosso estilo de vida que pioraram e muito nosso estado emocional, eu queria Uhum. falar, focar mais hoje no que pode ser feito, porque eu brinco muito com a expressão tirar o elefante da sala primeiro, né? Porque a gente Sim, fica sim. falando de tratar doença crônica só com medicamento,
Doenças crônicas, né, pessoal? Quando a gente tem uma crise aguda de ansiedade, é lógico que a gente usa medicamento. Mas, quando a gente fala de doença crônica, a gente precisa limpar, tirar o elefante da sala, cuidar do que é mais importante, limpar a dieta, para depois pensar em melhorar os detalhes. E aí eu enxergo todas as doenças emocionais da mesma maneira. Então, a gente não pode usar só a medicação e não limpar o elefante da sala dos nossos hábitos. Então, eu queria focar hoje em o que pode ser feito para a gente organizar melhor o nosso estilo de vida, de forma a ajudar que o nosso estado emocional também seja um pouco atenuado pela ansiedade. Então, quando você... a ansiedade, quem porta a ansiedade, que chega ao ponto de incomodar, é muito curioso, porque diferente de uma depressão, por exemplo, a pessoa ela fala assim, eu tenho depressão. Um indivíduo com ansiedade, a coisa mais frequente de ouvir é ele dizer, eu sou ansioso. Então é como se ele acoplasse aquilo, ele mostra que aquilo tem a ver com a identidade dele. Então, justamente por ter a ver com a identidade, né, ao invés de dizer que você tem ansiedade, você fala que você é ansioso, eu costumo dizer que mesmo que o medicamento, diferente de uma depressão que é cíclica, né, é claro, se a pessoa já teve 4, 5 crises depressivas mais graves, já tem que tomar remédio talvez a vida inteira, mas a ansiedade não, com algumas exceções de alguns transtornos ansiosos, para não dizer, mas mesmo que ela tenha que ficar tomando remédio, ela teria que aprender a lidar com a realidade, ou seja mudar comportamentos, desde comportamentos, né, alimentares, fazer uma atividade física, ela tem que fazer isso, e aprender a lidar com os pensamentos. Então eu faço uma abordagem que eu chamo de cima para baixo, né, bottom up, que vai do corpo para a mente. Considerando que o cérebro está conectado por 3 centros, nós teremos 3 centros nervosos no nosso sistema. Nós teremos a cabeça, o cérebro, o coração e, vamos dizer, o que está dentro da barriga. Né? Então, parafraseando um amigo meu, head, heart e hara. Né? Hara de harakiri, né? O samurai abrir a barriga, né? O suicídio samurai. Heart, coração, head, cabeça. Então, o cérebro está ligado ao corpo, ele está ligado via o intestino, ao eixo cérebro-intestino, e o eixo cérebro suprarrenal. Vamos ver com isso, eu falo do hara, né, desse centro entérico que está aqui, né, tá aqui no nosso abdômen. Com o coração, você teria um centro que você trabalha a variabilidade da frequência cardíaca, aprende a respirar, etc. Então, a pessoa, assim, vamos dizer, então ela aprende a comer, tá beleza, ela cuida desse centro, ela aprende a respirar, ela cuida, na verdade, de cima para baixo, cada um que você cuidar para cima, ele cuida dos que estão abaixo. Ela vai cuidar também daqui, eles estão todos interligados, ela vai aprender a respirar, ela vai melhorar também o intestino dela, inclusive, porque ele é todo inervado pelo nervo vago, que é o nervo que está ligando todos esses eixos que nós estamos falando. E por último, na hora que ela vai aprendendo a respirar, por exemplo, e cuidando aqui de baixo, o cérebro já vai melhorando. Aí, é claro, aí nós entramos dentro da mente. E aí, dentro da mente, ela tem que aprender a lidar com os pensamentos. Porque as pessoas com maior tendência a ficar ansiosas, elas são como se fossem uma chama que acende muito rápido. É como se fosse um álcool, tá certo? Ele queima rápido. Então, ele é catastrófico. Então, vamos brincar assim, se o avião entrou na turbulência, ele acha que ele vai cair. É o primeiro pensamento que vem na cabeça. Então, a pessoa tem que se reeducar. E isso é um processo educativo. Isso não tem um remédio. O remédio faz o quê? Ele freia isso, tá bom, mas não, se tirar o remédio, isso vai voltar novamente. Então, agora, se você aprender a lidar com isso, e desenvolver uma competência para administrar, aí sim, você teria o melhor dos mundos, porque mesmo você vai aprender a lidar com a vida, porque como você falou, a vida é cada vez mais ansiogênica, ela gera cada vez mais ansiedade. E eu sempre brinco, se alguém aqui, se eu estivesse aqui para pedir para levantar a mão, quem acha que vai melhorar, eu gostaria de ouvir, porque eu tenho pessoa que não vai melhorar. Isso só vai aumentar a ansiedade. Então a gente tem que aprender a gerenciá-la. Com certeza. O Jordan Peterson, que eu sei que você também é super fã, sou super fã. Nossa Senhora, eu até irrito os meus seguidores, porque eu estou sempre recomendando os livros dele. Isso. E ele fala de um jeito bem simples, que ele sempre recomenda que a gente comece, para melhorar as emoções, que a gente comece regulando o nosso ritmo circadiano, né? Organizando os horários de acordar e de dormir. Então, começar a organizar a rotina
pelos horários de acordar e dormir, ter bastante luz durante o dia, dormir no escurinho e melhorar a alimentação, principalmente começando de manhã, a não comer nada errado. Carboidrato. Comer com, às vezes sugere um café da manhã mais proteico, né? Mais cetogênico, Sim, né? ele é carnívoro, né? Então... Isso. É E ele sugere uma coisa muito brilhante, porque a ansiedade tem a ver com a minha... tem uma relação com o controle, né? O indivíduo ansioso, ele tem talvez uma crença limitante que ele possa controlar tudo, e ele não vai conseguir controlar tudo. Mas o Jordan, ele fala sempre que a gente vive entre um equilíbrio entre a ordem e o caos, né? Então, como eu ordeno a minha vida, seja interiormente ou exteriormente, eu estou sempre no equilíbrio contínuo, yin yang, com o caos, né? E, na verdade, ele propõe que você, então, comece a organizar a sua vida sobre aquelas coisas que você tem mais controle, né? Então, você pode arrumar o seu quarto, você pode... Por isso, quando eu brinco, quando a vida está muito difícil, você arruma o quarto, você sente assim, leve, é porque você reduziu a área de controle. A mesma coisa da ansiedade. Então, uma pessoa pode começar a controlar a ansiedade dela em momentos do dia, né? Se ela aprender a respirar, né? Ela reduz o controle, mesmo que seja um único momento, mas aquilo vai fazendo o quê? A capacidade dela de expandir a ordem vai aumentando, não é isso? Então, você arruma o seu quarto, eu controlo a ansiedade indo para o trabalho de manhã respirando, escutando uma música, aí eu vou expandindo isso para outras dimensões da minha vida. Então, comece com o que você tem controle, que, aliás, é um princípio estoico, né? E aí você sempre tem que colocar sua consciência naquilo que você controla. Porque no resto é perda de tempo, só vai te adoecer. E aí o ansioso faz o contrário. Ele coloca a consciência dele muitas vezes nas coisas que ele não controla, né? Porque ele se preocupa, né? Ele se ocupa antes do tempo, que é o mal do ser humano, né? Infelizmente, quando a gente herdou um córtex pré-frontal, né? A gente tem um córtex privilegiado, nos permite antecipar o futuro, e por isso mesmo só quem tem ansiedade é o ser humano. Os outros animais não têm, porque eles não têm noção de futuro, eles não têm temporalidade. Sim, é aquele limite, né? Um labrador é muito feliz, mas um labrador é um labrador, né? Ele não tem planos para o futuro, ele não organiza a casa, ele não chora se a namorada dele não liga para ele, né? Ele também não planeja ter filhos. Exatamente. Né? É uma vida menos triste, menos doída, mas também ela é menos prazerosa, né? Ou seja, a magnitude a plenitude da existência vem provavelmente junto com mais sofrimento acoplado, ela não vem com menos. Não se iludam, vamos supor que eu e você se ilumine, você vira uma gurua, né? Você tem um estado disso. Você vira um Mahatma Gandhi. Sim. E daí? Eu vou sentir uma felicidade, provavelmente cósmica, mas você vai sentir todo o sofrimento da humanidade. A moeda vem junto, ela não vem, né? Então eu costumo falar o seguinte, ameba não tem câncer, cachorro tem câncer. Mas ser humano tem esquizofrenia, cachorro não tem esquizofrenia. Não tem depressão grave, agora diz que tem toque. Também tem toque, mas não da apatia, mas esquizofrenias não tem. E também não tem depressão existencial, que só nós temos. Então, à medida que vai ficando mais complexo, no fundo, nós ficamos mais frágeis. A gente não fica menos frágil. Isso aqui é o paradoxo. Você tem mais recursos, mas a fragilidade é maior, não é isso? Você viu, há 20 dias atrás, deu um pau no Instagram, no WhatsApp. Parou a vida de todo mundo. Verdade, né? Isso há 20 anos atrás, nada. Nem existia. Isso é uma rádio. E nem fazia falta. Se a rádio entrasse fora do ar, não ia atrapalhar a sua vida, nem a minha. Mas se a Globo entrasse fora do ar 20 anos atrás, não atrapalhava a vida de ninguém. Atrapalhar, não. Você fala, não, que pena, não vou poder assistir o jornal hoje. Mas igual atrapalhou, né? Então, quer dizer, mais complexo, você experimenta a plenitude da existência, mas é mais frágil. Né? Com certeza. Então, vamos falar um pouquinho sobre o ciclo vicioso, né? Porque é muito comum que durante um período de ansiedade extrema, por hábitos, né, de buscar o prazer com os alimentos, busque-se se agradar com muitos alimentos que não são a melhor coisa para a nossa saúde. Sim. E eu abri uma caixinha de perguntas ontem, eu selecionei algumas perguntas aqui e várias foram a mesma. Qual o impacto de comer as emoções? Qual o impacto de descontar na comida processada? Como a comida processada pode impactar na ansiedade? E qual o benefício se eu conseguir me livrar da comida processada? Então, gostaria de ouvir o seu ponto de vista sobre isso. Sim. Então, como nós falamos que um dos eixos é o primeiro eixo, cérebro e intestino. Com esse tanto de comida processada, você vai destruir sua biota. Você destruiu ela.
Ou seja, uma biota inflamada, um bioma inflamado, ele causa o seguinte problema, só para resumir. Vamos pegar um neurotransmissor, que é a serotonina, que é fabricada a partir de triptofano. Se você come triptofano no intestino inflamado, ele vai virar quinorrenina, ele não vira serotonina. Então, e não só no intestino, no cérebro também acontece o mesmo problema. Como esse corpo vai estar todo inflamado porque está comendo errado, você já vai estar produzindo menos serotonina. Então, esse é um ponto. O outro ponto que a gente pode dizer, né, que é claro, toda vez que você come alimentos industrializados, refinados, muito açúcar, por exemplo, você cria, né, aquele absorvido muito rápido, você vai secretar insulina, secretou insulina, o açúcar cai de novo, vai para dentro da célula, daqui a 30 minutos você está com fome. E aí, se sobe e desce da sua glicose, o cérebro não gosta disso. Isso faz mal para ele gosta de estar estável, né? Então isso não faz bem para o seu córtex pré-frontal, que é a área atrás da testa, que é a área mais nobre do cérebro. Então, eu diria isso, para você estabilizar o fluxo de energia química para o seu sistema e para você ficar menos inflamado. Só disso aí, né, as pessoas entendem que elas têm que se alimentar melhor. Não tem, uma coisa não é separada da outra. Mas é claro, né, Maíra, por que elas não percebem diferença? Porque a pessoa estragou o corpo durante 10 anos. Aí, é claro, ela toma 3 gotas de Rivotril, ela fala, nossa, 3 gotas de Rivotril. 3 gotas de Rivotril te acalma mesmo. E ela acha que ela vai mudar a dieta hoje e ela vai sentir o efeito tão rápido quanto 3 gotas de Rivotril. Sim. Não vai sentir essa, né? Não é assim do dia para a noite. Isso é uma coisa gradativa, né? Ou seja, você vai demorar mais tempo, mas é claro que você vai colher frutos mais duradouros também. O ciclo das quinureninas, eu nunca sei falar direito, mas esse ciclo é bem legal de entender sobre inflamação cerebral, né? Da importância da gente conseguir usar alguns suplementos para ajudar a diminuir essa inflamação, essa neuroinflamação aí. Sim. Então, também queria saber um pouquinho de quais suplementos podem ser interessantes para o paciente que está sendo tratado por um psiquiatra convencional, que não faz ideia do poder da alimentação e que está interessado em talvez escolher alguns suplementos que sejam fáceis de serem adquiridos sem precisar da ajuda de um médico. Então, primeiro, o paciente está me ouvindo, a pessoa está me ouvindo, ela pode, hoje, né, eu sempre digo que isso tudo que eu vou falar é a cereja do bolo. O bolo continua sendo dormir bem, ritmo circadiano, né, se alimentar com a comida de verdade, saudável, low carb, né, fazer alguma atividade física, isso aí é o bolo. A cereja do bolo, depois que você fez esse tanto de coisa, você tem uma cereja. Uma cereja. Você já tem no Brasil hoje um psicobiótico. Você tem o primeiro probiótico lançado no Brasil para agir no cérebro, uma bactéria que você toma. Chama Probians. Probians, que é um produto na farmácia, você pode ir lá e comprar. Mas vai dar de efeito colateral uma diarreia, se der, entendeu? Então isso ele já pode usar. Isso é uma coisa que ele pode usar. Ele deve usar ômegas 3, né, claro, não só pelo efeito anti-inflamatório do ômega 3, como o cérebro, ele é basicamente formado de gordura ômega 3, um DHA, então isso é outra coisa que ele pode introduzir na vida dele. Eu sempre costumo dizer que, se você, né, que nós vamos fazer um Pareto, né, a lei de Pareto, né, Vilfredo Pareto, foi um economista italiano do século XVIII, que descobriu que 80% da produção de ervilhas no fundo da casa dele era feita por 20% dos pés. E essa regra se aplica a tudo na vida. Se aplica a tudo como? Se você aqui tem uma loja, você sabe que a maioria do seu lucro vem de uma pequena porcentagem dos seus produtos. As suas clientes que mais gastam são, né, das 100, não é por igual, né? Então, se a gente for fazer um Pareto, você fala assim, eu vou escolher um mineral, você vai escolher magnésio, é um mineral, você escolhe magnésio. Se você for escolher uma vitamina, se a sua não estiver boa, você escolhe a vitamina D, porque, né, você está comprovado hoje que a vitamina D mais baixa, você produz menos serotonina. Tá, então tá bom, aí você fala assim, tá bom, isso eu já tomo, o que eu posso tomar? Então, aí você traz um zinco, que praticamente participa é tão importante quanto o magnésio para o cérebro, e entre as vitaminas, você vai usar B6, que é uma boa vitamina que ajuda na produção de serotonina, B3, que aí você impede o triptofano de mudar de caminho, né? E antioxidantes é muito importante. Por quê? Vitamina C e vitamina E, né? Um antioxidante hidrossolúvel, solúvel em água, e um antioxidante solúvel em gordura, que é a vitamina E, que é lipossolúvel. Por quê? Porque tem um neurotransmissor muito pouco falado, que é o glutamato, que é o neurotransmissor mais excitatório do cérebro,
que se você não tiver um bom perfil antioxidante, quando o seu neurônio morre, eles morrem todo dia, não é isso? Você tem milhares de vezes uma concentração maior de glutamato dentro do neurônio que fora, e quando ele é liberado no cérebro, se ele não tiver como ser transformado rapidamente em glutamina, e essa enzima que faz isso depende não pode estar oxidada, então depende de antioxidante, do perfil antioxidante, e a glutamina aí é excretada para fora do cérebro. Se nós não fizermos isso, cada vez que morre um neurônio, aquele glutamato eliminado, ele mata o outro. Ele vai matando o outro, vai matando o outro. Então você entra num ciclo vicioso de morte neuronal, né? E claro, a inflamação que nós estamos falando vai piorando isso tudo. Então eu diria isso, então resumindo, né? Vamos lá. Um ômega, 2 minerais, magnésio e zinco, uma vitamina, você vai dizer uma B6, né? Uma B3, e eu culmino, eu coloquei mais 2 vitaminas do complexo B, a B12, né? Essa pessoa, né? Mas se ela come carne, na maioria das vezes ela vai estar bem. Síndrome metabólica, mesmo comendo carne, está todo mundo com deficiência de B12. E o metilfolato. Sim. Que o metilfolato é o suplemento mais estudado ortodoxamente hoje, né? Ou seja, a gente usa em altas doses, que a pessoa pode ter uma alteração do MTHF, né? Que é o gene relacionado à enzima que converte o ácido fólico na sua forma ativa. Então, se a pessoa ingerir um pouquinho de ácido de metilfolato, tem pessoas que se sentem muito bem. Então, assim, esse pool, né? Isso aqui você vai, senão você vai, né? Isso não acaba, né? Claro, né? Você vai puxando um, puxando outro, mas, né? Mas esse é um kit eu falei isso, né? bom. Então ou essas do complexo B, isso mesmo, ômega 3, magnésio e zinco. Isso mesmo. Perfeito. Seria o pareto do cérebro. Eu uso o do elefante na sala, tá? Então é muito importante que colocar todo o poder só em suplementos, sem garantir o básico, a gente está realmente deixando de lado uma parte muito importante de controlar a ansiedade e conseguir fazer com que até as medicações tenham um efeito melhor e consigam trazer para a gente uma então, muito interessante, uma pergunta assim, e a coenzima? A coenzima já é a cereja da cereja. Porque mesmo entre os nutrientes, você tem aqueles mais fundamentais e você tem a cereja da cereja, né? Mas a coenzima é importante, mas também seria uma cereja da cereja. Então, como Maíra pediu para fazer um pareto, então eu fiz um pareto. Sim, né? E foi um ótimo pareto. O 80-20. Os 20% vão ser responsáveis por 80% da melhora. Exatamente. Também recebi várias perguntas aqui sobre alterações hormonais que podem agravar os quadros, os transtornos de ansiedade. Claro. Pode falar um pouquinho sobre isso? Perfeitamente. Então, uma mulher, eu não preciso qualquer mulher que tem um ciclo menstrual vai saber que o humor dela varia durante 30 dias, né? O fato da progesterona dela subir e descer, a gente sabe que isso tem uma correlação com neurotransmissores, né? Os hormônios sexuais são mais dopaminérgicos, mas o seu volume, a sua quantidade de serotonina varia. Tanto é que TPMs muito graves, né? Inclusive se trata ortodoxamente com inibidor de recaptação de serotonina. Sim. Né? Então, mas nós sabemos, por exemplo, uma mulher na menopausa, o terceiro órgão no corpo humano com mais receptores para hormônios sexuais depois do útero e da mama é o cérebro. Então, não há dúvida, quando a mulher entra na menopausa, ela tem um impacto, né, no sono, no humor, na memória, e isso tudo vai deixando ela mais fragilizada. Então, é claro, se ela já tiver uma tendência a ter ansiedade, ela vai ter ansiedade, né? Porque é como se fosse, isso tudo são gatilhos, né? E naquela pessoa com mais tendência a ter ansiedade, naquela pessoa se manifesta a ansiedade. Numa outra com mais tendência a ter depressão, vai se manifestar mais a depressão. Certo, perfeito. E aí a reposição hormonal seria também uma maneira de tratar, né, a ansiedade. E isso é bem importante porque é super comum a gente enxergar a mulher na menopausa como, é só fogacho, deixa pra lá, aguenta, né, que é até toughen up, né, uma expressão que a gente usa bastante, man up. Mas não, é algo que a gente precisa levar em consideração porque as alterações são reais e a gente precisa respeitar, né, a diferença entre homens e mulheres nessa alteração hormonal é que para as mulheres é muito abrupto. Então, é algo... Inclusive, isso, e nós temos uma janela de oportunidade de 10 anos para poder preservar a massa óssea, né? Então, assim, eu sou, até que me prove o contrário, para cada caso individual, eu sou um defensor da reposição hormonal.
Eu não acho assim, você não sentiu nada, não vamos repor. Não, não, não. Você não tá repondo hormônio para tirar fogacho, não é para isso. Você vai repor hormônio para manter sua massa óssea, para o seu cérebro ficar jovem, né? Na verdade, é para isso que você está mantendo a massa óssea. Então, usando o hormônio. Então, mesmo que você não tenha sintomatologia, isso não é um critério para dizer que você não precisa de repor. Né? Nem sempre o que a gente sente é o melhor termômetro. Claro que você tem que sempre considerar. Né? Sim. Senão eu brinco assim, a pessoa fala assim, eu usei isso, senti muito bem. Eu falo assim, o cara que cheira cocaína também sente muito bem quando ele cheira cocaína. Mas isso não significa, isso não é o único critério para dizer, não é verdade, né? Não é verdade? Porque senão você deve ter, como eu, hoje, muitas pessoas que tomam psicoestimulantes, como Ritalina, Venvan, sem ter doença, sem ter indicação, para melhorar a performance, e agora virou um modismo, dar um esteroide junto com o Venvan, junto, né, já acopla duas coisas, como se ficar mais ligado fosse a coisa mais saudável do planeta Terra, não é isso, né? Sim, e aí a pessoa assim, estou sentindo muito bem, eu falo assim, isso não é critério, né? Uma pessoa com transtorno bipolar numa fase de mania também está sentindo muito bem, mas ela não está bem, né? Você tem, né? Não, é uma loucura, né? E até hoje em dia tá todos os pais preocupados em, eu preciso estimular o meu filho, estimular, dar muito estímulo, dar muito estímulo. Depois não sabe por que que os filhos são tão agitados, né? Porque a gente só trabalha... A nossa sociedade não precisa de mais estímulos, muito pelo contrário, ela precisa da outra dimensão. E a natureza tem isso embutida, né? Os homens lá do Oriente já sabiam disso tudo, né? Os tradicionais, né? Os antigos. O Yin Yang, não é isso? No taoísmo diz o seguinte, no início era o nada, era o Dao, era o Tao. Aí surgiu o Yin Yang. Do Yin Yang surgiram 10 mil coisas. Então você vai dentro do cérebro humano, o neurotransmissor mais excitatório, que é o glutamato, ele é que forma GABA, que é o neurotransmissor mais inibitório. Então é um equilíbrio. É sempre um equilíbrio. Então toda vez que você vê alguém falar muito de uma coisa, você pergunta assim, e o outro lado? Né? Só que a gente vive numa sociedade que você acha assim, eu tenho que tomar mais café, mais... Não sei, não é mais, não, é menos. Às vezes é menos. Você tem que ter outra Vamos coisa. falar do café, então? O doutor Frederico tocou num ponto importante, porque você sabe que eu uso o jejum intermitente como terapia, né? E é algo que eu me preocupo bastante com pacientes que têm um transtorno de ansiedade. Eles consomem bastante café para conseguir cumprir as horas de jejum. E muitas vezes eu, que sou a médica do jejum, contraindico o jejum. Se você não consegue completar suas horas sem consumir uma quantidade abusiva de café, tá na hora da gente reduzir as horas de jejum para você conseguir reduzir o café. Então, vamos falar um pouquinho sobre o café? Muito bom. Então, o que acontece? Então, você imagina, a ansiedade então, é um estado emocional do futuro. Então, eu coloco metas para mim, talvez difíceis de ser atingidas. Então, a nossa mente, o que ela faz? É como se ela pensasse assim, você quer atingir aquilo. Então, das duas, uma. Ou você diminui o tamanho das coisas que você quer atingir, fazer, ou eu vou te fazer correr mais. Não é isso? E claro, aí a pessoa descobre que o café ajuda ela a correr mais. E é muito curioso, né, que justamente quem não deveria tomar tanto é quem toma mais. Né? É igual aquela história do fumante com arterite obliterante. Né? O cara não pode fumar e aquele que fuma vai perdendo a perna e continua fumando. Né? Isso é algo curioso da mente humana. Sim. Então, o que você falou, se você olhar para trás, né, a gente passou a tomar café em volume de americano, né? Só que o nosso café não é aquele chá deles. O nosso café é um café italiano. Você toma, é café mesmo. Os olhos girando. Então a pessoa toma muito. Então passou-se a tomar, o camarada fala, toma 1 litro de café por dia. Eu passei a tomar mais café durante a pandemia. Eu costumo dizer que eu tenho os mesmos exames de quando eu tinha 32 anos de idade. Se eu te pegar todos os meus 30 exames que eu faço, eles são praticamente idênticos. Isso é bom e ruim. Você fala, que fenomenal. Mas eu envelheci, então não tem um marcador de envelhecimento, né? Sim, é verdade. Então, quando o cara é ruim de saúde, ele fala assim, meu colesterol subiu, meu nada subiu. Só subiu minha ferritina, de 40 para 100. Que é claro, eu devo estar mais inflamado, levemente mais inflamado. Mas proteína C reativa, não é tudo normal. Mas a minha homocisteína, é isso que eu ia falar da nos últimos 2 anos, ela subiu, por quê? Muito café. Então eu passei a reduzir o café. Não, e eu podia tomar caminhões de metiladores que ela não baixava. Quando eu reduzi o café, aí ela baixou. Esse é um exemplo.
Então, a pessoa, se você metila menos, você vai produzir menos serotonina, né? Porque o seu metil está sendo gasto, né? Para poder metabolizar o café e não para produzir seus neurotransmissores. Então, eu acho que aí você tá corretíssimo. Então, uma das hipóteses, né, agora, orgânicas e não nem sociais, nem psíquicas, né, de crenças, do que é importante na vida, as orgânicas do aumento do nível de ansiedade do mundo é a quantidade de café que nós passamos a ingerir em muito maior quantidade do que décadas para trás. Isso é uma questão. Então, assim, eu como você, eu também sugiro que as pessoas passem a substituir. Por exemplo, você vai perceber que você quer tomar uma coisa quente. Não é um café, pode ser um chá. Você engana o paladar, né? Eu acho toda mudança, eu acredito em mudanças graduais. Porque mudanças abruptas é só epifanias. Essas você não tem controle sobre elas. Um dia eu terminei uma oração, mas você vai ficar esperando esse dia? Não, você tem que começar amanhã. Né? Então você começa, quer parar de tomar refrigerante? Não compra e começa a tomar água com gás, que engana o paladar, engana, não é isso, né? Exatamente. Quando eu resolvi tomar café sem açúcar, o que eu fazia? Eu punha stevia. Você fala adoçava, não, estragava. Mas pelo menos não era gosto de café puro, entendeu? Aí eu fui transitando da stevia para o café puro. Pronto, tomo café puro, não consigo tomar café com açúcar. Então, eu acredito nessa transição. Então, o café é a mesma coisa. Você transita para outra bebida quente, que não tenha cafeína, porque lembrando que chá verde, né, tem um pouquinho de cafeína, mesmo, mas tem. Sim. Chá mate vai ter cafeína, mas tem que ser chás que não tenham cafeína. Que aí você cria um contraponto, você vai se equilibrando, você continua tomando sua bebida quente, mas que não seja somente café, né? Tem até um cientista, o Satchin Panda, não sei se você conhece. Conheço, então, um dos estudos que ele fez... Time Restricted Feeding, como é que fala mesmo em português? É isso mesmo, janela restrita de alimentação. Isso, janela restrita de alimentação. E ele é o papa como é que é? Ritmo circadiano, biologia circadiana. Sim. E aí ele fala que nos estudos, se você colocar água morna, só água morna, tá? Não estou sugerindo, pessoal, de tirar o prazer de vocês até do café, mas é só para mostrar que quando a gente acorda, se a gente tomar água morna, ela já tem o efeito de nos acordar. Ela aquece o nosso intestino e o calor dentro do nosso core nos desperta. E da mesma maneira, para ajudar a induzir o sono, esfriar o core também ajuda, porque a gente perde calor e esfriando o core a gente aumenta o sinal. Sim, você fala uma coisa muito curiosa. Muitas pessoas não sabem. Tomar banho frio, você dorme melhor. Você entra em sono profundo mais rápido pelo mesmo motivo. Exatamente. Tanto que tem aqueles colchões frios para ajudar a induzir melhor o sono para quem sofre de insônia, né? Então, assim, tem muita coisa que a gente não sabe. E aí, sabendo que existem alternativas, a gente pode buscar. Eu já abusei muito de café, como eu sou anestesista, é piadinha interna entre médicos. Para quem não é médico não sabe, ele deve saber, mas é piada interna, que anestesista é sempre o mais viciado em café de todos. Eu chegava a tomar 7 cápsulas de Nespresso em um plantão de 24 horas na USP. Impressionante. Era uma loucura, né? E aí, quando eu fiquei grávida, eu tive que diminuir a dose e eu nem pude diminuir de uma vez, porque fiquei com crise de enxaqueca. Então, não, de abstinência, tem sim. Para quem está nos assistindo aqui, um dia para de uma vez tomar café para você ver o que acontece. Você tem abstinência, você tem dor de cabeça, irritabilidade, alguma droga. Agora, você aproveita, você tocando nisso, deixa eu aproveitar que eu fiz um post indignado com a coisa que me contaram. Uma moda que tem divulgada pelo Dave Asprey, me falaram depois, né? Que é o uso de chiclete de nicotina para ativar o seu cérebro. Eu fiquei pensando, se o cara vicia na cafeína, que tem 6, 8, 10 horas de duração, imagina o estrago numa droga de 3 horas de meia-vida. A pessoa fala, meu amigo, se você vicia em café, que fica 8 horas, 6 horas no seu sangue, imagina uma coisinha que fica 2. Aí que você vai viciar mesmo. Então, é uma ideia, né? A não ser que você tenha uma disciplina absurda, só chupe aquele chiclete num dia específico para fazer alguma coisa. Eu acho isso uma loucura. Eu acho isso uma loucura. Uma falta do que fazer, não é? Sim, é falta de assunto. É uma moda que tá pegando. Até alguém pediu aqui pra gente falar sobre isso, aquela hora que eu me embaranei, porque eu tava lendo isso aqui. Pediram para falar sobre os nootrópicos, né? E aí é uma moda muito comum agora e a gente tem que tomar cuidado, né? Porque não é inofensivo. Nem o café, né? Porque todo mundo fala assim no jejum, café é liberado? Aí eu falo, nada é liberado, nem água. Se a gente tomar água demais, dá hiponatremia dilucional, né? Então, uma regra simples que eu sugiro... Você sabe que eu brinco com isso com a vitamina D. É?
Não, não, tudo na vida tem limite, até água, menos Exato. vitamina D. Você pode tomar uma tonelada por dia que não faz mal, não. Eu falei, como não faz mal? Eu não sei qual mal, mas você pode ter certeza que algum faz. Porque tudo dessa existência tem limite. Como é que a vitamina D não vai ter? Não é verdade? É. Com certeza. E aí é aquele desequilíbrio total, né? De ansiedade mesmo, do tipo, tá nos escutando agora, ai, vou parar o café agora. Aí para de uma É, vez, entra em é, abstinência do café, volta de uma vez e nunca mais tenta parar de novo. Então a gente exatamente. precisa usar as coisas, usar as informações de uma maneira um pouco mais madura, né? Sim. Raciocinar um pouquinho. Eu gosto de sugerir para quem está ouvindo aqui e acha que pode estar piorando a ansiedade pelo abuso de café, porque pensa, Uhum. gente, que não faz muito sentido nossa sociedade se entope de café durante o dia e toma medicação para dormir, para conseguir dormir à noite. Né? Ao invés da Isso. gente Ah, tirar os né? estimulantes, a gente toma o estimulante e toma um depressor. E aí a A mesma gente coisa vive para a luz, igual né? Elvis Presley, né? Igual Elvis Presley era. Porque o Elvis Presley ele tomava barbitúrico para dormir e anfetamina para acordar. Não era? Ele vivia assim, ó. Aí numa dessa ele, né, ele morreu afogado no próprio vômito. Né? Não foi, ele tomava isso mesmo. Exatamente isso. O remédio para dormir e algo para despertar. Você fala, não, mas eu não tomo barbitúrico. Eu falei, tá bom, mas toma, sei lá, Stilnox, toma Zolpidem. Aí dorme Exato. com Zolpidem de manhã. É a mesma coisa. Né? Top com É 5 quando não miligramas. estiver tomando uma Ritalina, um Venvance, né? Quando, que vai estar também, né? Eu não sei Sim. você, eu acho curiosíssimo, e, né? Eu tenho 52, eu acho curiosíssimo você proíbe, não estou defendendo nenhum lado, né? Proíbe as anfetaminas, os Proporex, Mazindol, né? Agora foi proibido de vez, mas você pode tomar Venvance para emagrecer. Eu falei, que grande diferença. É tão diferente, né? Qual que é a diferença? É anfetamina também, é a mesma coisa. Você está Exatamente. aproveitando o efeito colateral de uma anfetamina para emagrecer. Ou seja, É. né? Então, assim, a diferença é que uma custa R$ 20, a outra custa 400. Não estou dizendo que você nunca vai usar o medicamento para ajudar no emagrecimento, mas isso é o exemplo de uma hipocrisia né, filosófica, né? A pessoa, você toma uma decisão sem ter coerência no que você está falando, né? Com certeza. E, E é esse que é o né? grande problema, né? A gente não tem mais nenhum tipo de equilíbrio de conseguir lidar com o não do prazer imediato. Mesma coisa o É, café. Eu sugiro que você divida no seu dia até o meio-dia, 1 hora da isso, tarde, de isso, sobremesa o isso, seu cafezinho e depois troca isso, por chá. Então não é nunca isso mais mesmo. tomar café, mas diminui. E Então eu muitos dos reduzi meus assim, eu fiz pacientes assim, fiz igual você melhoram. falou, eu tomava café 3 vezes ao dia. Eu tomava no dia, eu tomava de manhã, na hora do almoço e à tarde. Eu diminuí ele pela metade, porque eu faço uma cafeteira italiana, então o volume pela metade e eu reduzi só até a hora do almoço. Então você pode dizer que eu diminui quase um sexto, né, do que eu tomava. Né? Entendeu? Praticamente, então, assim, e a gente tem que fazer isso, porque ficava na pandemia, né, o dia inteiro em casa, né? Fica mais fácil levantar, ir ali na cozinha, né, ficar no consultório, né? Não, Exatamente, não não dá tem, você não tempo. tem esse tempo todo, né? Ficar perturbando a secretária para trazer café, não tem, mas em casa, para aí você via. Quando eu vi, eu estava tomando café o tempo, né, o dia inteiro. Sim, até a minha secretária, eu falei para ela, eu falei, ó, depois das 2, você não me traz mais café de surpresa, porque ela trazia para me Isso. agradar, Ah, então com é aquele isso. cheirinho, eu falava, putz, não aguento, e é muita Minha consulta esposa fazia online, a né? mesma coisa. Eu já tinha tomado o meu café da manhã, na hora que ela acordava dela, acorda mais tarde que eu, ela vinha trazer outro. Mas é o que você falou, não é, não. É um mug, né? Com Sim, 4 dedos de café, numa caneca. Eu gosto de colecionar caneca. Então aquilo era 4 dedos de café, não é, né? Um cafezinho também, não. e é importante, uma dúvida muito comum também sobre ansiedade, as pessoas tomam descafeinado à noite. Sim, E aí eu gosto de falar que o descafeinado não é acafeinado, né? Ele tem mais ou menos 30% de cafeína. Então, é a sim, mesma sim. coisa que você tomar 1/4 de expresso meia-noite, né? Porque a Sim, meia-vida do sim. café dura bastante, só que se você tomar um descafeinado com 30%, é quase a mesma coisa que você ter acabado de ter tomado um terço de um expresso. Então, mesmo se você acha que o seu sono não é prejudicado pela cafeína, sugiro reduzir e avaliar. Eu achava que o meu sono não era prejudicado, eu tomava café à noite no plantão, ficava acordada, mas quando eu precisava dormir, eu até conseguia dormir em casa, nunca achei que tinha. Depois que eu diminuí, a profundidade do sono é É outra. isso. Então a É. gente precisa do E tem os básico. metabolizadores lentos, né? Por isso você está batendo na hora do almoço, né? Porque tem gente que toma um café 2 horas da tarde, às 22 horas ele está lá ainda, interferindo
né, no nível de ativação dela, de alerta, né, que metaboliza mais lentamente ainda. Né? Exatamente. Agora, vamos falar de mais um pilar importante para a ansiedade. Para quem não entendeu ainda a importância da atividade física, como a gente poderia falar sobre o impacto da atividade física diretamente na modulação do estresse e da ansiedade? Bem, se você lembrar que tem estudos, que a pessoa caminha 30 minutos por dia, e no final do estudo, após 12 semanas, ele tem o mesmo impacto na melhora do humor do que o remédio, em quadros leves a moderados, é o remédio mais barato que tem no mundo, é fazer uma atividade física. Então a pessoa fala assim, mas faça o quê? Que você caminhe. Eu não sei, você vai caminhar. Né? E começa pequeno. Né? A pessoa fala para mim assim, mas eu tenho preguiça. Eu falo assim, tem que ser tão pequeno que você tenha vergonha de não fazer. Então você vai caminhar 10 minutos por dia. É muito pouco. Eu falo, mas por isso você não começa, porque você fica querendo, né, vou começar com 1 hora, né, tal. 7 dias não da vai, semana, com não personal, vai durar. 7 dias da semana. Você já não tem o hábito de fazer. A primeira dor muscular que você tiver, você desiste. Então tem que começar pequeno. Então eu acho que é uma coisa que não tem preço. Eu sou corredor. Então eu sempre dei mais preferência às minhas atividades aeróbicas do que às minhas atividades musculares. Né? Então eu tenho uns pezinhos aqui em casa que eu levantava. Mais uma vez a pandemia, fiquei muito tempo sentado, mesmo correndo, desenvolvi uma dor aqui do meu lado, do meu glúteo. Fui no fisioterapeuta, ele falou, seu glúteo médio, muito tempo sentado. Passou desenvolvi uma dor aqui, eu falei, mas o que é isso? Aí, porque agora eu tenho que fazer uma atividade muscular. Sim. Você vai falar que eu gosto? Não, eu não gosto. Mas eu determinei que eu vou. Agora só pra gente rir, né? Comecei, então agora fiz 52 sábado, comecei todo dia. Parabéns, eu vi, parabéns. Muito obrigado. Então eu comecei, como eu já tenho uma fazer atividade física, é mais fácil, né? Então eu vou lá agora na academia, vou fazer. E para rir eu vi que realmente eu estava precisando, porque tem umas moças lá pequenininhas que levantam mais peso do que eu. Quando eu vi aquelas menininhas assim de 1,60 m, eu falei, mas como que ela levanta isso? Né? Faz agachamento, será com quantos quilos que era aquilo? Um negócio. E olha que eu sou corredor, eu corro bem, eu faço o meu quilômetro a 5,5. Nossa, que maravilha! Eu corro bem, eu não corro, não sou um corredor, né? Mas é claro, não é a mesma força. Então, assim, aí quando eu vi aquilo, aí que eu me entusiasmei mais. Hein? Falei, tem que fazer mesmo. Mas é isso, então você tem que criar o hábito, né? Mas se você nunca fez, comece pequeno. E, gente, comece pequeno. O Dr. Frederico gosta de vários autores que eu também gosto bastante, então eu sei do que ele está falando. Então eu vou dar o exemplo do B.J. Foggs mesmo, porque é muito bom. Foggs, esse psicólogo, ele é psicólogo, né? Ele é professor da Universidade de Berkeley. Ele é criador, aliás, de uma disciplina chamada captologia, que é como a tecnologia pode ser usada para mudar o comportamento. Ele é brilhante, né, aquele cara? Ele é brilhante. E aí a dica que ele queria fazer push-ups, né? Como é que chama isso? Isso, apoio contra o solo. Apoio. Isso, apoio. Isso mesmo, ele queria fazer flexão de braço. Flexão de braço, muito obrigada, push-ups. Então, ele queria começar a fazer flexão de braço, mas ele não conseguia fazer. E aí o pequeno, quando o Dr. Frederico fala pequeno, ele quer dizer pequeno. Ele começou a fazer, ele falou assim, quer saber, eu vou fazer uma flexão de braço depois que for ao banheiro. Isso mesmo. Ele começou assim, e aí ele começou a ter aquela alegria de realizar uma tarefa que ele se propôs a fazer. E essa alegria, pequena alegria que a gente tem quando a gente completa uma tarefa simples, ela é o combustível que nos faz continuar fazendo. E aí você vai aumentando, né? Então, musculação é a mesma coisa. É muito importante para a saúde. A gente, quando faz atividade física, modula o nosso humor, aumenta o BDNF, né? No nosso fertilizante do cérebro. Exatamente. E a gente precisa começar pequeno, porque se a gente colocar a academia mais cara, mais longe, como a melhor para você começar, não, gente, a melhor academia que existe é a que está mais perto da sua casa ou do seu trabalho. Não importa o tipo de academia, né? E você ter uma coisa que é a autocompaixão, porque você vai, né, escorregar em algum momento. E o que acontece? Quando a pessoa ela põe uma meta, geralmente inatingível, para ela, nunca vou comer açúcar, qualquer que seja, e ela, porque não é pequeno, que se fosse pequeno ela fazia fácil, né? Ela escorrega
ela se sente mal, ela vai se criticar, porque diz que se a gente falasse para os outros que falando para nós mesmos, nós não teríamos nenhum amigo nessa vida, não é isso? Então você se critica, e para se sentir bem, o que você acha que ela faz? Ela come mais um pouquinho de açúcar. Ela vai para o modo dela default, o modo padrão dela, ou seja, que é sedentário, quer comer mal. Quando você põe pequenas metas, né, tiny habits, hábitos pequenos, você vai querendo reforços positivos. Então o meu sonho era fazer puxada, barra, né? Porque isso é difícil pra caramba. Nossa, esse é meu sonho. Eu tô trabalhando nele, mas eu não tô Então eu tenho uma barra aqui na porta do meu quarto. Eu passava, meu compromisso era fazer 20 no dia. Eu fazia 2. Cheguei a fazer 12 sem parar. E 12 é um número bom. Sabe que eu descobri que é um número bom? 12. Porque eu ia assim, no lugar que eu corro tem uma barra. Eu paro lá, tem aquele rapaz bem forte, né, e tal jovem, né? Chega eu de barba branca e tal. Eu falo, vovô. Aí eu cato a barra. Quando eu passo da quinta, ele passa a olhar pra mim. Passou de 5, você já olha. E eu fazia 12. Mas é impressionante. Então, assim, eu fui um pouquinho. É isso mesmo, você falou, igual, BJ falou, passava na porta, eu puxava e segurava meu queixo, assim, 2 segundos, soltava. Passava na porta. Aí foi. Aí foi criando calo, cada vez que eu pegava, né? E pronto. Então é um pouquinho. Né? Eu tô nesse caminho. O dia que eu conseguir, eu vou postar. Muito bom. Não fazer, mas não tô conseguindo. Eu tô tentando, tô insistindo. É o exercício mais difícil que tem. Aquilo requer uma força que eu não acredito. Quando eu fiz, eu não acreditava que eu conseguia fazer. Quando eu vi eu passar de 5, chegar a 10, eu falei, não, como? Alegria, né? É impressionante, porque é muito, né? Quando você está começando, você fala, isso é impossível. Como é que o cara consegue fazer? Só uma curiosidade. Para você entrar na equipe cubana de judô, entre vários desafios, um deles você tem que ser capaz de fazer 35 barras, pelo menos. Sem parar. 35, porque o judô, né? O judô que tem que ter muito essa força, né? Pega, né? 35! Nossa. Imagina o que é. Sobre-humano, né? Agora, se a gente está falando de atividade física, eu vou passar para uma maravilhosa, porque eu já ouvi aqui. Estou vendo que a gente tem muitas paixões em comum. Para o lado oriental do mundo, que eles têm uma sabedoria que é muito diferenciada, e nós ocidentais não nascemos para admirar tanto essa cultura. Meditação, você pratica? Sim, então, eu sou um defensor, pratico poucos minutos, mas pratico todo dia. Eu sempre busco, entre uma consulta e outra, minha presença. Né? Você sabe que eu tenho uma formação em constelações familiares. Né? Que legal, não sabia. E você pratica, a constelação, a alma dela chama-se a neutralidade, que é um estado meditativo. Né? É um estado neutro, de como você fica neutro para acolher quem está lá perto com você. Então, é um processo, né, de presença, de estar aqui agora, né, atentar para a sua respiração. Então, isso faz parte do meu dia. Eu sempre uso isso, né, na minha vida. E, como você falou, muitas pessoas têm um preconceito, às vezes, religioso, mas você pode fazer mindfulness, que não tem nenhum cunho religioso. A analogia que eu faço é o seguinte: imagina que a gente descubra, né, que, sei lá, 3.000 anos antes de Cristo, tinha um bando de monge que tinha uma dieta lá, que tinha uma explicação metafísica, por que eles não comiam isso ou aquilo. Eles comiam low carb, né? E tinha uma explicação que você ia chegar mais rápido no céu. E praticavam um jejum, né, gente? Isso, vamos brincar aqui, que lá teria, né, 30 virgens, igualzinho, né, o camarada muçulmano acredita, disponível e tal, beleza. Lá no paraíso. E aí, né, seguindo essa dieta. Aí agora, no século XXI, você prova que essa dieta tem evidência científica. Você vai deixar de fazer a dieta porque o camarada naquela religião tem uma explicação metafísica? Não, né? Você faz porque tem comprovações, da mesma maneira que você vai jejuar porque tem comprovações científicas, não tem nada a ver com você fazer aquilo por uma questão espiritual. Eu costumo dizer que a meditação é a mesma coisa. Então, independente do seu credo, né, você deve buscar a prática porque ela não tem nada a ver com a interpretação que se dava. E lembrando que no cristianismo, né, eu já fiz um retiro de meditação cristã, o cristianismo tinha uma prática contemplativa, que ela foi perdida na reforma. Ela tinha, então não ficou nem do lado da Igreja Católica, nem do lado do protestantismo, foi perdido. Tem alguns frades no mundo tentando resgatar essa prática. Então a gente tem isso, né, que é o poder do silêncio. Não é isso? Ou seja, porque é diferente, o camarada fala assim, não, eu vou lá na minha igreja, não, é o silêncio. É ficar você com você mesmo. Num lugar, né, ser você com você mesmo. Então esse é um outro, é o que você falou, não é mais cafeína, entendeu? É outra coisa. Né? Sim.
É Da menos mesma forma que a glutamato e mais gente fala do GABA, é mais jejum, GABA, né? da mesma forma que a gente fala do jejum para contrabalancear o excesso de impurezas que a gente consome o dia todo, né? A Sim, meditação, a gente diz que o jejum é uma meditação do intestino. É, sim, é bem interessante sim, a gente pensar na sim, época que a gente está vivendo de hiperconectividade, a meditação como sendo o extremo oposto para tentar puxar, né, resgatar a nossa sim, sim. atenção, que a gente está, assim, a atenção hoje em dia é o bem mais disputado, É e o tem recurso mais consciência disso. escasso. É o recurso mais escasso. Eu costumo dizer que, igual nós temos uma higiene do sono, nós temos que ter uma higiene da atenção. É, Sim, porque ela é o recurso mais escasso e é o recurso mais. Ou seja, todas as mídias sociais estão pagando para ter a sua atenção. Né? Eles estão sequestrando a sua atenção. Então, nós devemos dar muito valor para ela, cuidar. Eu acho que, então, na minha opinião, e como você falou também, tem que respeitar um povo que existe muito antes da gente. Para ter uma noção, eu gosto de lembrar assim, né? Existe um documentário no Netflix chamado A Guerra dos Samurais, que é a transição do Japão feudal para o Japão imperial. Em 1500, presta atenção, em 1560, o Brasil tinha acabado de ser descoberto, tinha 60 anos. Em 1560, os japoneses desembarcam na Península Coreana, 200 mil soldados. Para nós termos uma ideia do que é isso, o maior desembarque feito pelo Ocidente na história foi o dia D na Segunda Guerra Mundial, em junho de 45, na Normandia, né? E nós desembarcamos 170 mil homens, 30 mil a menos. Então, você vê, se os caras já desembarcavam 200 mil pessoas, né? 500 anos atrás, né, pode 400 anos atrás, é porque eles têm muito conhecimento, né, que a gente tem que sim. respeitar. Né? Tanto eles como a Índia, né? Porque já existiam há muito mais tempo que a gente. Tinha escrita há muito mais tempo do que o Ocidente. Né? Com certeza, é um voto de humildade a gente olhar para trás, porque agora não tem dado muito certo, né? Os nossos hábitos estão Exatamente. nos Né? boicotando. Então, para ligar tudo isso, a gente está chegando ao fim da nossa live, mas eu vou Sim. conectar esse último assunto que a gente falou sobre meditação e atenção plena com o resgate durante um período de ansiedade extrema, né? Qual é o papel da respiração, que a gente aprende muito na Exatamente. meditação, para servir como uma ferramenta que você carrega no bolso, que você carrega com você. Como que a gente pode usar a respiração em relação às crises de ansiedade? O que a gente pode aprender quanto a isso? Então a respiração é. Eu brinco, se você aprender a respirar, você resolve metade dos problemas da sua vida. 25%, né? Que da outra metade da outra metade, você tem que fazer terapia. E 25% não tem cura mesmo, então deixa para a próxima existência, você tem 75% para cuidar. A Tá sua ótimo. respiração vai estar sempre com você. Então, o que você pode fazer é o seguinte, ela é capaz de... Você não tem como respirar. Toda emoção tem um padrão respiratório. Você tem uma respiração para raiva, você tem uma para ansiedade, você tem uma para o medo, né? Você tem uma para alegria, você tem uma para prudência, para calma. Todos os padrões emocionais têm uma respiração. Então, se você aprende a identificar e induzir, que é uma respiração o quê? Eu costumo dizer que ela tem 3 parâmetros. Ela tem que ser rítmica, se você quiser neutralizar uma emoção que você não está gostando. Você puxa 3 segundos, segura 3, solta 3, você cria um ritmo, né? Ela tem que ser suave, tem que ser um ritmo que você faça com leveza, não adianta fazer o pranayama da yoga, né? Lembrando do Sim, BJ Foga. A yoga que você começou semana passada e você quer agora segurar 18, você não consegue fazer aquilo, então não tem suavidade. E por último, de preferência que ela seja pela barriga. Quando você infla a barriga ao puxar o ar, você estufa a barriga, você vai alongando o seu diafragma, massageando o seu vago. Então esse é o maior segredo. Se você aprender a respirar, metade dos problemas da vida estarão resolvidos. é isso aí, maravilhoso. Doutor Né? Frederico, queria agradecer demais a sua atenção, né? A gente está falando Obrigado. aqui da importância e como a gente precisa preservar a nossa sanidade mental, ficando longe de excesso de redes de mídias sociais. A gente dedicou nosso tempo aqui hoje para vocês pensarem um pouquinho do quanto que a gente tem além da medicação para fazer. Para quem Exatamente. precisa de ajuda, não deixe de buscar ajuda, tá? Ajuda é Exatamente. muito importante e hoje em dia com o nosso enfoque em cuidar
do ser humano como um todo, muitos pacientes têm tido muito preconceito com medicação no momento que precisa dela. Precisa, isso mesmo. É isso mesmo. É muito curioso, porque você está falando, às vezes precisa, né? E sim, e mesmo pessoas que já estão se cuidando integralmente, hoje eu respondi para uma seguidora, falei, ó, eu tenho paciente que medita 1 hora por dia, quase um monge, vão brincar melhor do que eu, tá? Mas ele tem que tomar antidepressivo, ele tem uma depressão genética. Você imagina, se o cara, mas faz tudo, faz atividade física assim, perfeito, sabe assim? Mas ele tem, então, isso existe, estou dizendo que você vai tomar para sempre, mas se não ter, você vai sofrer de graça, para quê? Mas, sim, tome o remédio, mas faça a sua parte. E você sempre tenha algo que você possa fazer. Sócrates dizia que preguiçoso é todo homem que poderia estar mais bem empregado. Então, nesse sentido, todos nós somos preguiçosos. Né? Exatamente. Doutor Frederico, muito obrigada. Eu que agradeço. Queria agradecer demais a live aqui comigo, a sua participação. E a gente se vê em breve para muitos novos assuntos que a gente tem para conversar aqui. Tá. Muito obrigado. Aí um abraço aos seus seguidores. Se vocês quiserem lá também me seguir. Desculpa de falar do seu curso. Pode falar dos seus cursos. Sim, nós estamos aqui toda segunda e quarta, temos lives lá, né, com você, com frequência, temos convidados, como você foi também. E temos alguns cursos, quem quiser conhecer. O Detox Emocional é um curso, nós temos esse. Temos um curso sobre hábitos. E temos um livro, né, que chama-se Antecipe o Inevitável, que é um livro que ele é um livro sobre resiliência, né, que é uma competência que precisamos nessa era. E quem quiser, por coincidência, isso não foi combinado, quem comprar o livro no link que tiver no meu Stories, essa semana, até domingo, ele vai autografado para o destinatário. Então, quem quiser aproveitar, então, tem o autógrafo. Você tem um, Maíra, falando nisso? Você tem? Não tenho. Eu vou te mandar um de presente, tá bom? Vou querer, com certeza. Só fala pra gente desses 2 cursos, qual que é o tempo de duração e ele é online, como que as pessoas podem os cursos são online, você vai achá-los no link da bio lá, tem um link para o Detox Emocional. O Detox Emocional é um curso mais curto, em torno de 1 hora e pouco, é um curso mais curto. O de hábito é um pouco mais longo, vem com apostila, tem um e-book, e esse você acha no meu site. Tá? Maravilhoso. Mas o do Detox você acha, ele está lá no link da bio. Gente, para quem não sabe o que é link da bio, eu já estou falando porque eu sei. Para quem não sabe o que é link da bio, quando vocês entrarem no perfil do Dr. Frederico, tem lá um link. Tem isso, azulzinho. É a última coisa, você aperta, aí você vai entrar no Detox Emocional. E no Stories, você pode procurar que vai ter, esse livro mais ou menos, vai ter o nome da editora. Se você apertar, você vai entrar no link se você quiser comprar. Ela vai repostar todo dia no Stories até domingo, tá? Sucesso. Imperdível. Muito bom. Doutor Frederico, muito obrigada. Eu vou te mandar um exemplar de presente, tá? Vou fazer propaganda aqui quando chegar. Então tá bom. Muito obrigado pela sua atenção, foi muito rico para mim, sempre aprendo, tá? Muito obrigado, foi muito bom, tá? Eu que agradeço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.